Sair aqui rapidinho. Tá. Sete, um. Era uma aula ontem e hoje outra. Ok, gente, olha só, vamos dar continuidade. Nós paramos na página 307. Confere aí para mim. Esse não foi aqui que nós paramos. Motivos que levaram à derrota dos astecas. Calma, tia, vou pegar meu livro. Vamos lá. Foi, tia, foi aí. Isso, né? Eu anotei aqui. Então, vamos só lembrar um pouquinho, né? Nós vimos que havia uma profecia de que um dos deuses asteca iria voltar de forma diferente, né? E aí eles acharam que era o próprio Hernán Cortés, né? Ou Fernão Cortés, que chegou na região. Aqui, ó, um desenho retratado aqui, Hernán Cortés, né? Eu escrevi aqui Fernão Cortés, mas no livro de vocês está Hernán Cortés. Pedi para destacar? Ô, tia, que página? Agora eu estou me referindo à página 306. Pediu, tia, pediu para destacar. Isso, só para vocês terem a noção, é só se ligar no nome, Hernão ou Fernão Cortés. Depende de quem estaria falando, né? Se é no jeito espanhol ou no jeito lá que depois os nativos aprenderam. Então, nós vimos aí esse primeiro contato, né? E nós vimos que houve um número bem pequeno de espanhóis que dominaram 15 milhões de habitantes, né? Analisamos essa imagem aqui, a representação do padre, e aí os motivos das derrotas. Chegamos a falar das doenças, não foi? Sim. Né? Chegamos a falar um pouco mais, que eu falei aqui da varíola, comparei essas doenças aqui ao que nós estamos vivenciando hoje, né, com a Covid-19, que são doenças contagiosas, apenas falando, né, você passava esse tipo de vírus para esses grupos que não tinham anticorpos para isso. Por exemplo, nós não tínhamos anticorpos para combater essa doença. Por isso que, quando o vírus, nós adquirimos o vírus, né, muitos não conseguiram resistir, outros conseguiram passar por um tratamento e conseguir melhorar, ficar bom, né? Então, nós temos aí esses motivos que levaram os astecas à sua derrota, né? Os aliados, astecas fizeram alianças com povos inimigos, a superioridade bélica, né, as armas de fogo e as doenças que eles vão trazer. Ok, gente? E todo mundo muito calado. Hoje, quando eu entrei na outra turma, eu fiquei tão contente, estava quase todo mundo com a tela ligada, com a câmera ligada, né? Pude ver bastante aluno. Não está funcionando. Oi? Como é que vai funcionar isso? Estava bem legal mesmo. Então, vamos lá, gente. Ó, Quem é que está falando? Esse aqui é. Tia Lorena. Ah, sim. Acho que ela esqueceu o microfone desligado. Oh, perdão, tia. O microfone ficou ligado. Desculpa. Eu tô aqui na escola, aí tá fazendo barulho. Beijo, desculpa. Beijo, tchau. Sem problema. Olha só. Então, vamos ter aí atenção. Tiver dúvida, pergunta, gente. Vem a avaliação aí, né? Começa dia 21. Então, vamos ficar ligados. Qualquer dúvida, vamos tirar a dúvida. Não vamos ficar com as dúvidas aí, certo? Então, esses itens estão aí também na página 306. Então, nós conhecemos qual foi o nome do espanhol que chegou aí, arrasando o Império Azteca. Fernão Cortés? Isso, Fernão Cortés ou Hernán Cortés. Beleza. Aí, João Pedro, beleza. Gostei. Aê. Isso.
Então, só que você está com o seu livro aí perto? Isso, muito bem. Então, nós falamos aí da parte da 307. Ó, tem exercício, gente. Pode ir começando a fazer os exercícios. Aí tem a página 310. Nós já começamos a 310. Eu coloquei data aqui. Destruição do Império Inca. Olha lá. Vimos? Já falamos dele também, não já? Sim. Então vamos só lembrar. No Império Inca, né, que é localizado aqui na América do Sul, chegou o Francisco Pizarro, né, com 180 homens equipados com armas de fogo e 30 cavalos. E aí, aqui houve o quê? O Hernán Cortés chegou no momento em que acontecia o quê? O Hernán Cortés acontecia que ele chegou, foi confundido por um deus asteca. Agora, Francisco Pizarro chegou no momento em que o povo inca tinha uma disputa de 2 herdeiros ao trono. Ele acabou fazendo o quê? Raptando um, né? E pediu resgate. O resgate foi pago, mas ele matou aquele que ele havia aprisionado e acabou depois dominando quem ficou no poder também. Então, foi dessa forma, né, que Francisco Pizarro dominou o Império Inca. Aqui nós chegamos a ver, aqui eu acho que nós não chegamos, ouvimos essa parte da história. Hein, gente? Me ajudem. Que foi, aqui está contando a história de Atahualpa, Pizarro não libertou e mandou matá-lo, né? E aí fez o domínio do território Inca. Tudo bem, gente? Sim. Sim, olha as informações aí, hein? Eu quero ver depois, eu quero ver só notando a prova, hein? A prova está bem fácil, só depende da atenção de cada um ao ler, ao analisar as respostas. Muito fácil. Chegamos a ver essa imagem? O que a senhora está apresentando? Não estou, não? Para mim não está aparecendo nada. Vou sair e entrar de novo. Espera aí. Eu acho que não estava. Desculpa, eu não estava apresentando, José. Agora sim. Agora está? Agora está. Esqueci, é porque eu saí da outra aula, estava e eu acabo esquecendo. Agora tá, agora foi. Fui eu, José, que esqueci de apresentar. Chegamos a ver isso aqui, não foi? Sim. Né? O chefe aqui dos Incas, né? Todo a população aqui, mediante como se fosse enfrentar como aconteceu uma grande guerra aqui nesse momento, né? Bom, e aí nós chegamos à atuação da igreja. A atuação da igreja. Isso se dá na página 314. Eu já tinha dado até aquela parte para outra turma, ninguém falou nada. 314, gente. Certo? Aqui, ó. Certo. Nós vimos naquelas imagens, deixa eu voltar lá, principalmente nessa imagem aqui, ó, nós vimos o padre jesuíta aqui nessa representação, né? Sim. E vimos também nessa imagem aqui que tinha um padre, né? Então, o padre está sempre presente, porque ele vem com essa missão, né? Ele veio com essa missão. Então, vamos ver qual é a atuação da igreja. Então, vamos lá. Vamos ver aí. José, pode ler para mim aqui a primeira parte? Sim. Vamos lá. A atuação da Igreja Católica. A Igreja esteve presente desde o primeiro momento no processo de colonização da América Espanhola, desempenhando um relevante papel no que condiz à dominação dos povos do Novo Mundo.
Isso, né? Já vimos. O que é o Novo Mundo? O que era o Novo Mundo, gente? América. Ah, quem falou? Eu. João Pedro? Muito bem. Ponto, João Pedro. Aí, ganhou um ponto. João Cara, coisa Pedro. mais Isso. aleatória que eu vi. Aqui comigo vai ganhando ponto na participação o tempo todo. Ó, Tia, não tem esse coisa do Novo Mundo? O livro do bimestre passado foi falando sobre a menina que descobriu a América. Ela se referia à América como Novo Mundo. isso, ó, que bom, olha a relação aí, muito legal. Isso. Então, gente, esse domínio aqui do Novo Mundo, por quê? Porque os povos que viviam aqui, maias, incas, astecas, os povos indígenas do Brasil, eles não tinham religião? O que vocês acham? Eu acho que eles tinham religião, sim, tia. Também. Sim, né, gente? Vamos Só que lá. era diferente do que Só que é diferente. a católica. Isso. Bem diferente. Então, Que tava um deus para de ele, fogo, os sol. deuses dele eram ligados aos fenômenos da natureza. Então, era o vento, chuva, tempestade, o sol, o deus que protegia, o deus sol que protegia a agricultura. Né? Então, a gente tem aí, eles tinham uma religiosidade, os astecas faziam sacrifícios humanos, né, para agradarem ao deus sol, pela agricultura. Então, eles tinham. Aí, o papel da igreja era fazer o quê? Lá atrás, quando nós falamos das novas religiões protestantes, quando surgiu o luteranismo, calvinismo e anglicanismo, a Igreja Católica se sentiu meio que perdida, estava perdendo muitas pessoas para outras religiões. E aí, já que encontraram outras terras e tem algumas pessoas, vamos colocar. Eu não sei quem é que está pedindo para entrar. 7º ano, 72. Não vou dar permissão, não sei quem é. Então, gente, era essa a situação dessa forma, né? Quer dizer, então, a igreja tinha que fazer novos fiéis. Por isso que vem nas expedições, né? Vem o padre para ter esse papel. Né? Então, vamos lá. João Pedro, pode ler para mim aqui o próximo? Diferente dos africanos, os índios eram inocentes, tidos como pagãos a serem evangelizados. Mas isso não impediu que, em nome de Jesus Cristo e de seu rei, os espanhóis cometessem atrocidades e verdadeiros genocídios com os nativos. Atos estes que despertaram opiniões sobre o comportamento dos espanhóis na forma em como colonizar os índios. Isso. Então, gente, pagãos era o que a igreja dizia sobre o quê? Deixa eu ver. Era o que dizia... Sobre pessoas que não foram batizadas? Isso, exatamente. Então, as pessoas que não são batizadas perante a Igreja Católica são chamadas de pagãos, né? É uma pessoa que não foi batizada. Quando? Hoje já não tem mais, não usa mais isso, né? Mas a minha mãe sempre falou que antigamente, né? Quando eu nasci, muito tempo atrás, quando eu nasci, que aí no batizado usava-se a roupinha, né? A roupinha chamada a roupinha de pagão, que era o quê? Era uma roupinha toda branca que usava na criança até a criança ser batizada. Eram umas blusinhas, umas camisinhas, era tudo feita de tecido, né? Com bordadinhos e tal. Então, era dessa forma. Por quê? Ele tinha que se manter assim, ele era uma criança que não foi batizada, não estava ainda dentro dos conceitos da igreja. E aí usava-se essas roupinhas chamadas roupinha de pagão, era o nome da roupinha que usava, né? Você vê.
Os avós de vocês aí, se vocês perguntarem, eles devem saber dessas informações. Então, gente, a igreja tinha essa função, transformar quem encontrasse em cristãos católicos. Aí, mas foi um tipo de violência, né? Isso foi uma violência. Vamos parar a conversinha, Tiago, João. Olha só. Não, tio, que eu acho que ele caiu, o João, lá na filmagem. Aí eu fiquei Tá. preocupado. O nada ele caiu para trás. Ele não sossega. Então, gente, isso que eu estava colocando. Foi uma extrema violência. Imagina a pessoa foi colocada o tempo inteiro, criada, né? Vamos colocar, os nativos aí foram criados daquele jeito, com aquela religiosidade. E de uma hora para outra, gente, eles são obrigados a aceitar outra religião. Então, era uma coisa muito difícil. João, sossega, João. Se acalme, fique quietinho, calma, com atenção. Então, era uma situação muito difícil, né? De repente, imagina você segue uma determinada religião. De uma hora para outra, você é obrigado a aceitar a outra. Você não tem opção, você é obrigado, ou aceita ou morre. Né? Foi essa, a condição foi essa. Então, errado demais. Pois é, então isso aconteceu. Com os espanhóis fazendo isso, com esses povos que viviam aqui, como os portugueses também vão fazer isso com os nativos aqui. Mais à frente nós vamos ver esse conteúdo. Minha turma querida, tudo bem até aqui? Rebeca, Gabriel, Renan, todo mundo caladinho, ok? A importância do papel da igreja vem desde da cruz lá na embarcação, né, nas velas, vem nos estandartes, está sempre presente. Por quê? Onde tem a cruz, é símbolo da Igreja Católica. Isso, ok. Então, vamos lá, estamos chegando quase ao final. Aí, a Igreja Católica, ela vai criar também, gente, as missões jesuíticas. Vão ser construídos locais aonde eles vou usar a palavra muito triste em relação a seres humanos, domesticá-los, né? Caraca. A igreja vai, junto com os espanhóis, vão construir locais aonde vão colocar parte dos astecas, dos incas, aí, no caso, nós estamos falando agora dos incas, para poder eles aprenderem a língua espanhola, os padres também vão ensinar isso, aprender a religião católica, né, os símbolos da Igreja Católica, e aí eles começam a ser domesticados, é esse o termo. Eles começam a aprender aquilo que os espanhóis querem que eles aprendam. Claro que havia algumas pessoas que não aceitavam, se revoltavam e eram mortos pelos espanhóis por não aceitar aquilo. E aqueles que queriam manter sua vida, eles aceitavam. É uma situação muito triste. Então, foi criada, gente, essas missões jesuíticas. Aí nós temos, deixa eu ver, nos livros de vocês, é mencionado aí, no último parágrafo da página 314, gente. Vai lá para a gente marcar. Página 314, ó, último parágrafo, em cima da imagem, tem lá no finalzinho, ó, missões. Destaquem aí a definição das missões. Olha lá, ó, em lugares específicos, muitos religiosos criavam vilas que ficaram conhecidas como missões ou reduções. Marcou aí, João Pedro, no seu livro, As Missões Jesuíticas, página 314. Página 314. Destaquem aí. Lugares... Último parágrafo?
Oi? Pode ser o parágrafo todo, facilita. João, pode marcar o último parágrafo da página 314. Então, isso era para concentrar o quê? O trabalho dos jesuítas. Aí eu coloquei, gente, no sul do Brasil, eu já fiz um passeio ao sul, mas eu não cheguei aí nessas regiões aonde mostra, ainda tem essas construções, ainda tem essas ruínas dessas construções jesuíticas. Essa aqui é em São Miguel, uma cidade do Rio Grande do Sul. Ô, tia, Oi? é para sublinhar o último parágrafo todo? Pode ser. Tá Isso. bom, Porque aí está falando sobre as missões, isso que eu estou acabando de colocar aqui. Então, essas missões, as missões ou reduções, era o nome, né? Representavam o principal meio de cristianização dos povos indígenas da América. Então, elas foram construídas para isso, exatamente para ensinar os nativos a língua espanhola e a religião. E aí eles iam ficando ali e uns iam ensinando aos outros. Então, aí nós falamos do papel da igreja nesse domínio dos espanhóis. Tudo bem, gente? Alguém entendeu? Aqui é fácil, né? As missões eram locais onde eles aprenderam. Tudo bem, gente? Sim. Tudo bem. Isso? Sim. Então vamos lá, vamos prosseguir. Agora, nós vamos ter como que os espanhóis vão fazer essa administração. Tem aí na parte da página 316, 317. Então, nós temos aí... Na página 317 está falando da economia. Eu até não coloquei nada sobre economia aqui no slide, que a gente vai falar rapidamente sobre o livro. Então, na página 316, tem falando da economia. E aí vem falando em destaque da mineração, que era isso, né? Que os espanhóis queriam, nessa região, extrair ouro e prata. Ou eles queriam levar milho e trigo? Ouro e prata. Ouro e prata. Isso, ouro e prata. E aí tem todo esse processo da exploração. Essa imagem que tem aí no livro de vocês é mostrando por dentro de uma mina como é que funcionava, né? Colocando aí os nativos dentro da mina para o trabalho. Olha, João, a imagem do seu livro aí, da página 316, né? Toda uma estrutura muito precária, né? E, gente, essas estruturas nas minas eram situações que não eram muito bem organizadas. Muitas vezes, isso tudo desabava, a mina desabava e matava todo mundo que estava lá embaixo. E aí começavam as escavações tudo de novo, né? Botavam outros nativos para fazerem novamente, começar novas explorações. Para vocês terem uma ideia, os espanhóis vão explorar ouro da região aí, no caso, dos incas e dos astecas, durante 3 séculos, gente. Muita coisa, hein? Durante 3 séculos eles vão explorar. Quando não tiver mais, aí que eles vão parar. Mas enquanto tiver ouro e prata, eles vão extraindo. E quem vai trabalhar são os povos nativos. Tá? E aí a gente entra agora, como que vai ser esse governo? Os espanhóis estão aqui, né? Tem que fazer os nativos trabalharem. Então, vai ter uma organização administrativa, quer dizer, quem vai ter a função de quê? Já que estava falando nós estamos falando de ouro, tinha que ter pessoas, né, de confiança para lidar com armazenamento do ouro, o derretimento do ouro, fazer o ouro ficar em barras para poder ser levado para a Espanha, né? E aí nós vamos ter essa divisão aqui, essa administração. Então, só que nesse quadro, gente, olha, não precisa ficar muito preocupado, caramba, nossa, a professora está falando de tantas informações. Aqui a gente vai ver como vai funcionar
essa administração. Mas não precisa ninguém guardar lá no baúzinho da memória, né? Exatamente. Ah, a professora fez um esquema ali, eu tenho que guardar, decorar. Não, nada disso. A gente vai entender como é que funciona e depois nós vamos especificar alguns itens apenas, tá? Ninguém precisa ficar tenso por causa disso. Então, vamos conhecer como é que funcionava essa administração. Está aí na página 317. Então, nós vamos ter aí a casa de contratação, né? Nós vamos ver. Nessa casa de contratação, ela era sediada em Sevilha. Sevilha era uma cidade na Espanha, né? Para organizar e comercializar o pagamento do quinto. Alguém lembra como vocês trabalharam muito a parte de história do Brasil, lá no Fundamental 1? Alguém lembra o que era esse 1/5? Alguém lembra? Lembra, João? O que era? Quem pode me dizer aí? O áudio não só para mim, tia, do que era. O que era esse quinto? Cadê, João? Você disse que lembrava. José lembra? Alguém mais lembra, gente? E Júlia, Rebeca, Renan, hoje está muito calado, hoje. Eu não lembro, tia. Olha só, gente, esse 1/5 de extração do ouro, então vou lembrar vocês, esse 1/5 de extração de ouro, porque vocês trabalharam bastante, trabalharam mais, né, vamos colocar assim, a parte da história do Brasil, no Fundamental 1, quarto, quinto ano, né, isso que eu perguntei. Então, o que acontece? Esse 1/5 era, por exemplo, as pessoas estão trazendo ouro, né? Estão extraindo lá das minas. O ouro ele vem todo em pedacinhos, que é tirado da rocha. E aí esse ouro é todo derretido. Na hora de derreter, vai ser tirado 1/5 daquela quantidade para os reis espanhóis. Vamos supor que José, né, tem uma terra. José, olha só o exemplo para a gente entender mais fácil. José é um espanhol, chegou aqui junto com Francisco Pizarro e ficou por aqui. E adquiriu uma terra, né? Então, você adquiriu uma terra, você pegou a terra lá para você e você colocou alguns nativos para trabalhar para você. E aí, esses nativos estão trazendo o ouro. E aí, você vai levar esse ouro até um setor administrativo. Olha, você que tem o trabalho de tomar conta dos nativos, de ver todo o processo da extração do ouro, você vai levar aquele ouro, né, numa vasilha, ou num saco, o que seja, vai chegar lá no local da administração e vai ser derretido. Na hora do derretimento, vai tirar 1/5 daquela parte. Esse 1/5 vai ser mandado para os reis da Espanha. Você vai ficar com uma parte e 1/5 daquele montante vai para os reis espanhóis. Isso também vai acontecer com os portugueses aqui, quando eles encontrarem ouro. Só que os espanhóis encontram ouro nessas regiões dos incas, dos astecas, mais rápido, de imediato. Os portugueses, quando chegarem aqui, eles não vão encontrar ouro de imediato, só depois. Nós vamos trabalhar já a parte dos portugueses, no outro capítulo. Tá? Então, só para vocês terem... Então, esse 1/5 era daquele montante que você extraísse das suas terras, você ia dar... Era como se fosse o pagamento de imposto. Mas eu ainda acho um absurdo, né? Porque você tem todo um trabalho administrativo para ter aquele ouro, e você ainda tem que tirar uma parte para entregar para a coroa espanhola. Aí temos aqui, ó, o Conselho das Índias, que é um outro órgão administrativo, funcionava como um Supremo Tribunal de Justiça, nomeava funcionários, né?
Aí, dentro disso aqui, ainda tem as audiências, né, que administravam os vices-reinos, que nós vamos ver, e os membros, os chapetones, nós vamos ver já. E os cabildos, que eram a administração também com os crioulos. Gente, os nomes diferentes são nomes espanhóis. Antes de eu falar um pouquinho mais desses nomes, olha só, na página 317, por gentileza, acompanha lá. Tem 2 tipos de trabalho. Tem o trabalho chamado encomienda. Olha lá, João Pedro, na página 317. Encomienda. Vamos destacar encomienda. Olha, nome espanhol bonito de falar, encomienda. Então, na encomienda, aí no livro, João, estou lendo no livro, gente. Na encomienda, um proprietário de minas ou de fazendas agrícolas pagava tributos, quer dizer, impostos, à coroa espanhola para adquirir um grupo de indígena. Então, a encomienda era o quê? Eram os encomendados, que era você, vamos voltar lá, José já era proprietário de terra, né? Você ia adquirir os indígenas para trabalhar. Então, você ia pedir, você ia encomendar alguns indígenas para trabalhar com você. Isso era o tipo de trabalho encomienda. E tem a mita. Tem a mita. É uma palavra de origem quechua, que era a língua falada aí pelos incas, né? A mita, ela era você tem o pagamento, os nativos até recebem, uma quantidade muito pequenininha de pagamento em troca do serviço. Tipo, José vai precisar, vamos dar um exemplo, 50 nativos para trabalhar nas terras dele. Ele vai pagar esses 50 nativos. Uma coisinha muito pequena. Gente, não é salário, não é em ouro, mas vai pagar muitas vezes com alimentos, né? Vai fornecer alimentos para ele. Aí o José vai ficar com esse grupo uns 3 a 4 meses. Depois ele não precisa mais. É como se ele alugasse. Tá? Então, tem essas 2 formas de trabalho. Tá? Eu mencionei aqui, eu não coloquei aqui no slide, mas mencionei aqui no livro. Então, destaquem aí a encomenda, esse primeiro parágrafo, João. Vamos lá, João Pedro. Primeiro parágrafo, onde está a encomenda. Destaque aí, na encomenda, o proprietário das minas ou de fazendas pagava um tributo à coroa espanhola para adquirir grupos indígenas. Ok, João? Ok, pessoal? Renan, Gabriel, Rebeca. Ok. Tá. E mita, vamos ver a mita. A mita, no segundo parágrafo lá do título da mita. Os espanhóis se aproveitaram desse costume. Era um costume, gente, já que os incas já usavam esse tipo de trabalho. Desse costume, né? Que o grupos indígenas, pode destacar aí, durante um tempo determinado, geralmente 4 meses, prestassem serviço na construção de estradas, edifícios públicos, agricultura, o resto do parágrafo. Fala, Renan. Marcou, Renan? Marquei, tia, marquei. Marcou? Tá. Só para deixar registrado aí. Então, se eu pergunto, quais eram as formas de trabalho com os nativos? O que vocês vão me responder? E quem vai ganhar ponto? Ok, tia, qual a pergunta? Quais eram as formas de trabalho dos nativos? Tia, o que eu entendi é que... Não, só quero o nome. Como eram as formas? Como eram chamadas as formas do trabalho que usavam com os nativos? Vamos, gente. Cadê Renan? Cadê Rebeca? Empréstimo? Não, eles... não, eu esqueci a palavra, eu sabia. Então.
Tá aqui no livro, gente. Olha pro livro, gente. Nós acabamos... Encomenda imita? Oh, glória, Ana Bárbara. Lá, vai, ganhou ponto. Ana Bárbara, isso. Ô, tia, eu tive que pegar o meu carregador do notebook, tá? A bateria não botei pra carregar, calma aí. Então, gente, olha só. Quais são as formas de trabalho que os espanhóis usavam com os indígenas? Vamos lá, gente. Encomienda e mita. Vamos lá? Quais eram as Encomenda formas e de mita. trabalho? Encomenda e e imita. Isso, então. Se você quiser, você pode até escrever aqui em cima, ó, em cima de encomenda, formas de trabalho. Encomenda, imita também, forma de trabalho. Era dessa forma. Não é propriamente um trabalho, é praticamente um trabalho escravo, né, gente? Mas era dessa forma aí. Não é escravidão. Fala, Rebeca. Nada, deixa. Fala, Rebeca. Fala, tira a sua dúvida. Não, só falei que eles eram obrigados. Ah, sim. Eles eram obrigados, não deixa de ser. Tudo que é obrigado é um tipo de escravidão, né? Mas a gente tem aí, a gente não tem o termo escravidão. Aí a gente tem encomienda e mita. Forma diferente. A mita, o que eu guardo de mita? Era usado a mão de obra durante 4 meses. Depois de 4 meses, você devolvia. E aí eles recebiam um pequeno pagamento. A encomenda. Gente, o nome é fácil guardar. Ó, encomenda, de encomendados. Você iria encomendar os nativos que iriam trabalhar para você. Olha, muito fácil. A própria palavra está dizendo. Ok, gente? Então, não vamos esquecer as formas de trabalho. Tudo bem? Ok. Sim, agora a gente chega lá na parte 318. Então, aqui eu só botei um esquema aqui para vocês verem como funcionava. Aí, eu coloquei nomes aqui, chapetones, crioulos, né? Gente, crioulos aqui não tem nada a ver com negros, nada a ver. Olha só, coloquei aqui um slide aqui para a gente reforçar um pouquinho, né? Do trabalho, de forma de trabalho, a mineração. A gente tem aqui nas formas de trabalho, aí no livro de vocês até nem tem, tá? Não precisa ficar preocupado, mas só para vocês entenderem como é que funcionava esse monopólio. Então, o que é pacto colonial? É a exploração dos espanhóis nessas terras, e tudo que sai dessas terras da América vai, no caso, para a Espanha. Isso é monopólio. São os espanhóis explorando uma região, tá? Só para lembrar. A colonização espanhola, né? Aí a mineração, deixa eu ver o outro. As formas de trabalho, que eu coloquei aqui também, né? Os encomendados e a mita, tá aqui marcado também. E aqui a gente tem, gente, a sociedade, na página 318. Olha lá, sociedade. Vamos acompanhar, deixa eu ver se eu aumento um pouquinho mais aqui. Olha só. Aí nós temos, na pirâmide da sociedade aqui, aí no livro de vocês, vem mencionando cada um deles também. Eu peguei esse aqui que estava organizado através de uma pirâmide, eu acho que fica bem fácil. Então, vamos lá. Nós temos chapetones, nome bem estranho, né, gente? Chapetones. Então, vamos ver. Rebeca, lê para mim quem eram os chapetones. Quem é que... Se a gente... Só um instantinho, Rebeca. Se a gente está falando de cima para baixo, a gente deduz que quem está em cima, o que acontece? É quem? Hein, gente? É o quê? Seriam os mais privilegiados, mais ou menos? Mais privilegiados, mais poderosos, né? Aquele que manda, aquele que tem o poder na sociedade. Nós vimos isso em várias
pirâmides de sociedade que a gente trabalhou no passado também, eu já falei também aqui no decorrer de algumas aulas, né? Então, sempre é de cima para baixo, porque o poder maior está em cima, o poder menor embaixo, né? Agora sim, Rebeca, lê para mim aqui quem eram os chapetones. Esse primeiro Nascidos na Espanha, que representavam os interesses metropolitanos. Isso. Então, eram os nascidos na Espanha que vieram para cá. Tem aí no livro de vocês. Tá? Então, esses nasceram lá e vieram para cá. Né? Estou dando o exemplo aqui do grande proprietário de terra, José. Né? José aí é um espanhol que veio para cá se dar bem. Então, você nasceu lá, você não nasceu aqui. Eles vão fazer, gente, os espanhóis vão fazer uma classificação da sociedade, porque essas regiões onde os espanhóis vão ficando, elas vão crescendo, elas vão ter domínio dos espanhóis e vão crescendo, né? Então, vamos lá. Muito bem. Vamos ver, deixa eu ver, Júlia, lê para mim agora, vamos ver quem são os crioulos abaixo dos chapetones. Vai, Júlia, pequenininho. Aonde, Claudete? Aqui, ó, o segundo item aqui, o segundo vermelhinho aqui. Quem são os chapetones? Peraí que minha vista tá ruim. Ai, meu Deus. Tava dormindo, te peguei. Não, é que eu tô sem óculos. Cadê o óculos? Tá na sala. Tô com preguiça de pegar. Jesus amado, meu pai. É o primeiro? Não, o segundo item aqui, ó, os vermelhinhos aqui, os chapetones. Ah, tá. Desculpa, Elite os colonial, crioulos. descendentes de espanhóis nascidos na América. Olha isso, gente. Elite também faz parte do poder. Então, chapetones, os poderosos, crioulos também. Então, elite colonial, descendentes de espanhóis nascidos na América. Então, vamos voltar ao exemplo do José. O José é o espanhol, tem já a sua terra aqui, né? Está fazendo desenvolver, dá lucro, e ele é espanhol, ele faz parte do chapetone. Mas o filho dele nasceu aqui na América, mas também é considerado uma parte da elite. Então, por quê? Ele é filho de um grande proprietário de terra, de um espanhol. Então, essas duas classes aqui são classes de poder. Certo? Agora nós vamos ter mestiços. Fácil, né? De falar. Vai lá, Renan, lê mestiços aí para mim. Mestiços, Isso. brancos mais índios, igual homens livres, trabalhadores braçais desqualificados. Isso. Então, os mestiços é quem? Quem são esses brancos aqui que está se referindo? Os espanhóis? Isso, muito bem, os espanhóis. Né? Vamos dizer, a América só tinha nativos. A pele dos nativos na América era uma pele mais avermelhada. Não tinha brancos como os europeus. Se a gente coloca branco com o índio, né? É claro que a gente está se referindo ao europeu. Então, o resultado desses brancos que estavam aqui, vamos dizer, né, que alguns brancos dos chapetones ou dos crioulos que se relacionassem com os indígenas, resultado desses eram homens livres, mas eles não tinham poder nenhum. Então, vamos lá voltar ao exemplo do meu amigo José. José é espanhol, pertence à classe dos chapetones. O filho dele nasceu aqui, é denominado crioulos, crioulo, né? Porque nasceu aqui. E aí, o filho do José, com uma indígena, vai ter filhos.
E aí, esses serão já os mestiços. Né? Já não vai ter direito a nada, viu, José? Você não precisa nem deixar herança nenhuma, que não vai ter direito a nada. Eles são livres, mas eles podem até herdar a sua terra, mas ele não vai ter aquele poder na sociedade. Sim. Que coisa, né? Aí nós temos os indígenas, que nessa pirâmide aqui, gente, estão todas do mesmo tamanho, né? A espessura do traço aqui estão igual, mas era a maior parte da população. Desculpa, aqui, os indígenas. Era a maior parte da população. Vai lá, Tiago, lê para mim aqui, Tiago, os indígenas. Cadê Tiago, gente? Fala, Tiago. Pedro Lucas, lê para mim, Pedro Lucas. Indígenas. Acho que o Tiago não tem microfone. Mas Pedro Lucas pode ler. Vai, Pedro. Grande maioria da população foram submetidos ao trabalho forçado, mita e comida, na prática formas diferenciadas de escravidão, apesar da proibição oficial pela metrópole. Olha esse detalhe aqui. Isso é uma prática, né? Vocês mesmos concluíram aí que é uma prática, é um serviço de escravo, né? Só que não tinha esse termo, por quê? Se você falasse escravidão, os reis espanhóis não queriam esse termo, escravidão. Então, isso não existia, né? Mas aí a gente tem o que aqui? Era a grande maioria, né? Existiam muitos nativos na América, e aí esses estão cá embaixo da sociedade, não tem direito a nada a sociedade, eles têm direito só a trabalhar para chapetones e crioulos, só. E aí, no finalzinho, a gente tem os escravos, né? Olha lá os escravos. Nas Antilhas, né, na parte das Antilhas, representavam uma maioria da sociedade e trabalhavam principalmente na agricultura. E esses escravos eram povos que foram pegos de outras tribos e que foram trazidas como escravos. Então, gente, nós estamos percebendo, está aí, João, aí, no livro de vocês, o mesmo termo, Júnior, o mesmo termo que eu usei. Oi, Júnior, já estou saindo. O mesmo termo que nós usamos, que eu usei aí para mostrar no gráfico da pirâmide, tem aí também. Gente, ó, nós finalizamos o conteúdo, comecem a fazer os exercícios, depois eu vou pôr a correção na plataforma, tá? Semana que vem eu vou fazer umas perguntinhas sobre os exercícios. Vamos ver quem vai ganhar ponto aí, que vai acertar as respostas, ok? Tá bom. Ok? Ok. Júnior, o pessoal hoje está com a preguiça de falar, Júnior. Não fala não, tá pior do que segunda-feira, né? Pois é, gente, hoje já é terça. Vamos Estava na acordar. 61 agora também a mesma coisa. Você perguntava 5 minutos e ninguém falava nada. Daí daqui a pouco fica o pessoal desesperado que chega a semana de prova. É verdade. Beijo, gente, para vocês. Até segunda-feira. Vão adiantando o exercício, depois faça a correção para tirarmos as dúvidas semana que vem, tá? Beijo aí para vocês. Tchau, Claudete. Tchau, Claudete. Vai com Deus. Excelente semana aí para você, tá? Para você também. Obrigado.